Querido irmão, querida irmã, neste domingo estamos celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e com essa solenidade encerrando este ano litúrgico. Que nós possamos, neste domingo, permitir-nos ser conduzidos pelo Cristo Rei, o bom pastor que dá a sua vida por cada um de nós, e que também possamos aprender a reconhecer Cristo, a mais alta autoridade de toda a criação, presente nos mais necessitados, nos mais pequeninos, que clamam pelo nosso cuidado. Sou padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE, doutorando em Teologia Bíblica também pela mesma Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, a FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que, por sinal, esse texto foi escrito baseado justamente no evangelho deste domingo, que é Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Você pode adquiri-lo pela editora Dialética, e aí você terá os passos da análise narrativa, a introdução ao evangelho de Mateus, a análise narrativa aplicada ao evangelho deste domingo e a atualização pastoral desta mensagem. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação, muito querida, afetuosa, à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização. Temos como palavra de Deus nesse dia, Ezequiel capítulo 34, versículo 11 e 12, depois versículo 15 e 17. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 26, depois versículo 28, e Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Hoje, muito bem, na primeira leitura nós temos Ezequiel capítulo 34, versículo 11, 12, versículo 15 a 17. Deus, por meio do profeta Ezequiel, se apresenta como o pastor que haverá de cuidar das suas ovelhas. As ovelhas simbolizando o povo de Deus, perdido, extraviado, humilhado por causa do exílio da Babilônia, e Deus se apresentando sob a metáfora de um bom pastor que haverá de cuidar, apacentar, curar a ovelha ferida, fortalecer a doente, estabelecer a justiça. E ao mesmo tempo, Deus, ao se apresentar como pastor que cuida do povo, ele responsabiliza também os maus pastores do povo, os reis ímpios que o povo tem e que levaram o povo à desgraça do exílio. Né? Então é muito bonita essa imagem de Deus enquanto pastor que quer cuidar com muito amor e carinho do seu rebanho. Por outro lado, vejam só no Evangelho, Jesus, no texto do juízo final, é apresentado também como um pastor. Né? Pode parecer uma imagem assim, um tanto quanto que passa despercebido, mas é esta a realidade. O texto da parábola do juízo final, como é comumente conhecida, né? Ou seja, Jesus volta no fim dos tempos como rei, senta-se no trono, separa uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, uma atitude de pastoreio. E ao mesmo tempo é apresentado como juiz, porque em Israel, três funções exerciam-se sentados: a função de mestre, do rabino, a função de rei e a função de juiz. Então aqui Jesus está exercendo a função de rei e de juiz. É rei do universo, porque foi estabelecido como rei do universo por sua ressurreição, mas ao mesmo tempo é juiz, porque haverá de estabelecer a justiça de Deus para cada pessoa de acordo com a sua conduta. E aqui vejam só, a grande novidade desse texto, que inclusive eu escrevo isso na minha dissertação. Jesus, sendo o rei, o rei naquela época era a mais alta autoridade, se identifica com os menores na sociedade, né? Porque o texto é conhecido. Qual é o critério para se entrar no céu? Qual é o critério para a salvação? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, cuidar dos doentes, visitar os presos e acolher em casa quem não tem casa. Aqueles que fizeram isso, sem saber que estavam fazendo ao Cristo, entram na glória e na vida eterna.
aqueles que negligenciaram esse cuidado, essas obras de misericórdia para com os mais necessitados, perdem o céu. É a grande mensagem do Evangelho. Mas a grande novidade é que o rei se identifica com o menor dos súditos. O rei se identifica com os mais pequeninos, né? Ou seja, com uma coisa absolutamente inusitada. Então, ao celebrarmos Cristo Rei do Universo, ao proclamarmos Cristo Rei do Universo, encerrando esse ano litúrgico, ou seja, queremos proclamar que Cristo é o centro, o sol de nossa vida, o centro de toda a existência humana. Ao mesmo tempo, somos chamados também a reconhecer que Cristo está presente nos mais pequeninos. E que tudo aquilo que nós fizemos aos mais pequeninos, aos marginalizados, aos invisíveis dessa nossa sociedade, é ao próprio Cristo que estamos fazendo. Mas, por outro lado, também, toda obra de misericórdia que deixarmos de fazer a um desses mais pequeninos é também ao próprio Cristo que estaremos deixando de fazer. E isso poderá ser a nossa condenação. A nossa condenação. Então, o juiz, rei do universo, exige de nós a prática da misericórdia para com os mais esquecidos, para com os mais pobres, com os mais humilhados do nosso tempo. E, por fim, a segunda leitura, tirada de Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 26, versículo 28, então apresenta a releitura de Paulo acerca da realeza de Cristo, né? Como Cristo foi o primeiro a ressuscitar, né? Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Então, Cristo está destruindo todos os inimigos de Deus, e o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí o que acontece? Ele entregará a realeza ao Pai, né? Ele entregará a realeza ao Pai, né? É claro que aqui a linguagem está escrita numa linguagem própria da época, própria daquela teologia, né? Porque hoje nós sabemos que o que a igreja confessa? Que não existe subordinação na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente adorados como Deus, né? E aqui não era este o pensamento paulino, mas se quer mostrar que Cristo reina no lugar de Deus e quando chegar o fim passará a realeza ao Pai, que é o verdadeiro rei, né? Mas enquanto isso não acontece, Cristo está destruindo todos os inimigos de Deus, e o último inimigo a ser destruído será a morte, né? Será a morte, né? Ou seja, a morte que tem o poder, que tinha a autoridade de destruir-nos completamente, já foi destruída por Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo, não, a morte não tem autoridade sobre eles. Viverão para sempre em Deus. Viverão para sempre no céu. É assim a nossa esperança. Então vejam só, queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós celebramos Cristo Rei, podemos tirar da nossa cabeça e da nossa imagem, aquela imagem de um Cristo coroado de pérolas, coroado de ouro, um Cristo Rei do universo como se fosse um imperador romano. Não é nada disso. A igreja sempre ensinou que Cristo reina sobre o mundo por meio da cruz, atrai a todos ao Pai do céu por meio da cruz. Poder para Jesus é servir, ou seja, colocar a vida a serviço. A autoridade para Cristo é colocar a vida a serviço dos demais. Então, Cristo é rei porque foi aquele que mais serviu, foi aquele que mais entregou a própria vida. Entregou-se completamente para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus, para que a humanidade, toda a criação, pudesse comungar novamente da vida de Deus. Então, ao celebrarmos Cristo Rei, nós devemos aprender também a lição de que todas as pessoas que têm cargo e autoridade na sociedade, sobretudo na igreja, esse cargo e autoridade é uma forma de colocar a vida a serviço, sobretudo daqueles os mais pequeninos, conforme aprendemos no Evangelho deste domingo. Peçamos ao Cristo Rei, ao Senhor dos Senhores, que nos conceda o dom da humildade e o dom do serviço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, por este espaço, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização, e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.